Nós estamos então dando sequência a essa série que estamos falando a respeito das disciplinas espirituais, essas ações que nós colocamos em prática com frutos à vida espiritual. Elas são disciplinas porque exigem de nós intenção, exige de nós intencionalidade, exige de nós constância, exige de nós esforço, porque elas são repetitivas, e elas são espirituais porque elas têm o fim de amadurecimento espiritual. Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito da disciplina do serviço. Na verdade, falamos do serviço cristão como um todo. E hoje eu gostaria de falar uma segunda parte a respeito do serviço. Porque na semana passada nós vimos como nós somos conduzidos pelo Senhor ao serviço de uma maneira geral. Que nós temos recebido do Senhor não só as instruções para o serviço, mas tudo aquilo que é necessário para desenvolver o serviço em nome do Senhor e em favor de pessoas. É esperado, como nós vimos na semana passada, é esperado de todo cristão atitudes de serviço. Aquele que ama a Deus, serve a Deus. Aquele que ama a Deus, serve aos seus irmãos. A ideia de servir, então, está diretamente conectada com a nossa própria vida cristã. A nossa essência é amar a Deus acima de todas as coisas, e Jesus vai dizer que ama aquele que ouve e obedece, e a segunda expressão da vida cristã é amar o próximo, e ama-se o próximo também, colocando as mãos à disposição, colocando as mãos à obra, como diz o antigo ditado. João vai dizer que se nós soubermos que alguém tem necessidades e tendo condições não ajudarmos, João vai perguntar, onde está o amor? Ele diz então, não amemos de palavras, não amemos somente de expressões, mas ele diz, amemos com ações. A ação é uma atitude de amor, e amar é servir, amar é viver para a glória de Deus, servindo também a pessoas. Então é esperado de nós que nós sirvamos, e nós temos motivos para servir, como vimos na semana passada. Nós somos motivados pela obediência em primeiro lugar, o Senhor nos compele a servir, o Senhor nos manda a servir, e por isso já deveria ser motivo suficiente para servirmos. Nós somos motivados também pela gratidão, por aquilo que foi feito em nosso favor, a alegria da salvação. Nós somos motivados pelo perdão e não pela culpa, por algo que nós já recebemos e não tentando receber algo da parte do Senhor, não para ganhar o céu, não para evitar a ira de Deus. Nós fazemos simplesmente como um reflexo da graça e da dádiva do Senhor que já nos alcançou. Por isso não fazemos esperando algo em troca, servimos a Deus e esperamos em Deus, que a recompensa vem de Deus, às vezes nessa era presente, às vezes somente na eternidade. E por último, e mais importante de tudo, nós servimos movidos pelo amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. Então, como nós vimos na semana passada, o nosso serviço expõe o tamanho do nosso amor. O quanto amamos ao Senhor está evidente, expresso no quanto nós servimos. E por servir, que nós nos lembremos, servir fala da ação para a glória de Deus e para o bem-estar de pessoas. Ler a Bíblia não é servir a Deus. Frequentar culto não é servir a Deus. Orar não é servir a Deus. Essas são coisas que edificam a nossa vida, que edificam a nossa fé. Essas são atitudes de recebimento. Servir a Deus é agir em nome de Deus, é fazer coisas para a glória de Deus. Isso é servir. Mas nós vivemos numa cultura em que servir a Deus virou sinônimo de religião. Alguém diz, eu sirvo a Deus. Ele está dizendo, bom, é que eu frequento uma igreja, eu estou lá no culto todo domingo, toda quarta-feira, então eu sou uma pessoa que serve a Deus. Biblicamente não é isso que é servir a Deus. Servir a Deus é ações em nome de Deus e em favor das pessoas. E nós já recebemos do Senhor tudo aquilo que nos é necessário para servir. As capacidades, como diz 1 de Pedro capítulo 4, verso 10, que cada um deve exercer o dom que recebeu para servir a outros. Assim nós manifestamos a multiforme graça de Deus, já recebemos dons para servir. E por último, nós fazemos isso porque essa é a expressão de quem Jesus é. Servir é imitar o modelo de Jesus. Jesus é o servo por excelência. E como nós vimos na semana passada, em João capítulo 13, Jesus dá vários exemplos ao longo da sua vida, mas João capítulo 13, quando ele lava os pés dos seus discípulos, ele diz de maneira muito clara, vocês entenderam o que eu fiz? Estou fazendo isso para deixar-lhes o exemplo. Jesus é o nosso exemplo de serviço. Quando nós olhamos então aí para Marcos capítulo 10, a partir do versículo 41, esse texto aqui é logo na sequência
daquele texto que nós já lemos aqui na série sobre os 12 discípulos, daquele pedido de Tiago e João, que Tiago e João pedem para ser grandes no reino do Senhor. Jesus responde a eles que eles terão também parte no seu sofrimento, mas aí no versículo 41 diz o texto que quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Poxa, o Tiago e João estão pedindo para estar em posição de destaque, então os outros 10 ficaram indignados. Olha o que Jesus vai fazer, verso 42, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus diz: vocês têm que copiar o meu modelo. E nem mesmo eu vim para ser servido, eu vim para servir. É óbvio que Jesus foi servido ao longo do seu ministério. É óbvio que a adoração fluía em direção a Jesus. Mas ele diz: eu estou aqui para dar o exemplo para vocês, de que eu sou servo. Eu vim para servir. Agora, o serviço de Jesus está conectado à sua obediência ao Pai. Em todo momento, Jesus deixa isso muito claro. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus veio para servir o Pai, e Ele nos serviu como uma consequência do servir a Deus. Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim aqui para mostrar para vocês o que é servir a Deus. E em todo momento, Jesus deixa isso muito claro. Então, servir é uma atitude cristã por excelência. É copiar o exemplo de Jesus por excelência. Abre comigo aí agora em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, nós temos aqui mais uma instrução que segue estes mesmos princípios, em que o apóstolo Paulo diz, já no primeiro versículo aí, de Filipenses 2, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Paulo pede a estes cristãos, o verso 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Verso 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo. E do verso 6 em diante, até o versículo 11, ele faz aqui de maneira poética a expressão de qual foi a atitude de Cristo. Ele vai dizer que, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo. Você conhece muito bem o texto. Mas o texto se inicia falando que existem motivos pelos quais nós devemos perseguir o exemplo de Jesus. No verso 1 ele fala que se existe alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição, ele não está dizendo se existe no sentido, será que tem? É uma frase redundante, é só uma ideia de que constate, existem sim muitas motivações, existem sim muita exortação do amor, muita comunhão no Espírito, e essas coisas devem nos levar a assumirmos essa postura de humildade e serviço. Como diz aí o versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses de outros. Então, disso tudo que nós estamos falando, flui aquilo que foi tratado na semana passada. A ideia do serviço geral. Serviço cristão como algo que é natural do cristão. Mas se essa série da qual nós estamos tratando, estamos falando a respeito das disciplinas espirituais, nós vamos falar a respeito agora do serviço como uma disciplina. Porque veja, nós podemos fazer o serviço por outros motivos que não a disciplina. Nós podemos simplesmente exercitar o serviço por amor a Deus, por amor às pessoas, por justiça, por empatia,
Ou até mesmo podemos exercitar o serviço por egoísmo e vontade de ser retribuído. Como é que nós exercitamos o serviço como disciplina? A ideia de serviço como disciplina fala não só de ajudar o outro, mas também de ajudar a si mesmo a superar alguma falha de caráter que precisa ser endireitada pelo Senhor. É quando nós usamos o serviço como uma exposição da nossa vida para sermos treinados em áreas que somos debilitados. É quando, por exemplo, alguém que tem a dificuldade de abrir mão de coisas, se propõe a servir em uma área em que ele é obrigado a abrir mão de coisas. É quando, por exemplo, alguém que tem dificuldade de se relacionar e entende que isso é errado, e ele então se coloca numa postura de que ele é obrigado a se relacionar com outras pessoas. Há pessoas que têm aquilo que é chamado na nossa cultura de timidez, e não conseguem nem falar oi para outras pessoas. E olham para si mesmo e dizem: mas o Senhor me chama a ser um comunicador do Evangelho, e como eu vou ser um comunicador do Evangelho se eu não consigo nem conversar com as pessoas? Então ela usa o serviço como uma disciplina para vencer essas barreiras. Aí ela, por exemplo, se coloca à disposição para ficar como porteiro na igreja, para chegar antes do culto e cumprimentar pessoa por pessoa, com a cara vermelha, morrendo de vergonha, mas dando um sorriso dizendo: seja bem-vindo. Porque ela está usando o serviço como uma disciplina para o melhoramento da sua própria espiritualidade. Está servindo outros, mas não está só servindo outros, está usando o serviço para que possa superar alguns aspectos da sua vida, onde se percebe que o seu crescimento está sendo limitado. É usar o serviço dessa forma. Como nós meditamos um pouquinho na semana passada, eu vou dar a citação completa agora do Dallas Willard. Ele diz o seguinte: na disciplina de serviço, mobilizamos os nossos recursos e talentos na promoção ativa do bem-estar dos outros e em favor das causas de Deus em nosso mundo. É importante estabelecer aqui uma importante distinção. Nem todo o ato que pode ser feito como uma disciplina precisa ser feito como uma disciplina. Muitas vezes posso servir os outros simplesmente como um ato de amor e justiça, sem me preocupar com como isso pode melhorar as minhas habilidades enquanto seguidor de Cristo. Mas também posso servir aos outros como uma maneira de aprender a me afastar da arrogância, do materialismo, do ressentimento e da avareza. Nesse caso, o meu serviço é realizado como uma disciplina para a vida espiritual. Está dando para entender isso? Quando nós colocamos o serviço também nessa modalidade de trazer desconfortos para o nosso coração e nos tirar da zona de conforto. Fazer com que possamos desenvolver habilidades adormecidas, ou até mesmo desenvolvermos habilidades que nós nem sabíamos que tínhamos. Crescer de maneira integral. Dizer: tudo bem, eu vejo nessa área da minha vida que eu já amadureci um pouco, mas naquela outra área eu não amadureci tanto. Como é que eu posso servir aos meus irmãos e me obrigar a crescer nessa área? Sabe, ao longo da minha vida, eu descobri que eu aprendo muito mais quando eu ensino. E ao longo da minha vida eu me dispus a ensinar as pessoas em determinadas coisas porque eu queria aprender. Eu gosto de ensinar, mas eu percebo o quanto ensinar me ensina. E isso há muito tempo atrás, já me dispondo desde a adolescência a pegar uma cartilha de discipulado e se sentar com pessoas que estão começando na fé e falar com elas a respeito da fé. E enquanto eu estou ali me forçando a entender o que eu estou falando para que eu possa falar direito, eu estou crescendo na fé. Já disse isso algumas vezes. Estou falando agora do meu testemunho pessoal. Eu não tenho prazer na leitura. Leitura não é algo assim que eu digo: oh, como eu amo ler. Mas há muitos assuntos que eu sei que eu preciso entender. Então o que eu faço? Eu me disponho a estudar com outros. Assim eu me forço a ter que aprender sobre aquele assunto que eu não teria força de vontade suficiente para aprender sozinho. Veja, servir é também uma ferramenta de crescimento espiritual. E nisso nós não estamos falando de egoísmo, porque lembre-se, o alvo é a disciplina com Deus. O alvo é crescer na espiritualidade com Deus. O alvo é servir a Deus de maneira mais completa, amando a Deus de maneira mais completa.
E quando nós encontramos essas áreas na vida, nos colocamos em ação, isso vai nos ajudar a crescer. Às vezes uma pessoa que tem dificuldade em alguma área da vida, por exemplo, da exposição, de falar em público, ela busca algum tipo de serviço na qual ela tenha a obrigação de falar. Às vezes sai meio truncado, às vezes sai meio difícil, às vezes vem com vergonha, mas com o passar do tempo vai se aprendendo e vai se desenvolvendo um caráter mais parecido com aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? Dando para entender isso? Usando o serviço como uma disciplina. A disciplina do serviço, ela é o antídoto para a autossuficiência. Ela é o antídoto para o orgulho. Quando nós nos disciplinamos a servir outros, nós estamos vencendo a nossa autossuficiência. Algo do tipo, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Servir outros faz com que a gente vença isso também. Porque quando alguém diz, eu não preciso da ajuda de ninguém, às vezes isso não é dito com essas palavras, mas às vezes é dito com, eu não preciso da ajuda de ninguém nessa área. E acho que os outros também não precisam dessa ajuda, porque afinal, eu cheguei aqui sem que ninguém me ajudasse em nada nessa área. Já viu gente que fala isso? Que critica o outro e fala, eu nunca faria isso. Ah, tudo bem, a pessoa diz que tem algumas dificuldades ali, cresceu com dificuldades, mas eu também cresci com dificuldades e não virei o que a pessoa virou. E se coloca numa posição de arrogância, achando que é superior porque teve alguns caminhos, por talvez vontade própria, ou por força de vontade, por questões de temperamento, e diz, eu não preciso de ajuda, logo o outro não pode precisar dessa ajuda. O serviço nos faz vencer o orgulho. A Bíblia diz de maneira muito clara, em Provérbios, em Tiago, que a soberba, ela é resistida por Deus, que o orgulhoso não prospera. Inclusive a Bíblia vai nos dizer que a soberba vem logo antes da ruína. E servir é uma forma de nós aprendermos a ser mais humildes. O texto que nós lemos de Marcos capítulo 10, nos mostra Jesus ensinando aos seus discípulos o caminho para vencer a soberba. Lembre-se do contexto. Tiago e João acabaram de dizer, Jesus, dá lugar de destaque para a gente. Um pouco antes disso, Jesus já havia dito várias e várias vezes a respeito de amar, a respeito de servir, a respeito de ser como uma criança no reino, mas ainda havia ali no coração deles o desejo de destaque, o desejo de evidência. E Jesus diz, olha, vocês querem evidência? Aprendam o caminho do serviço, porque assim vocês não vão mais ter o desejo de evidência. Nesse mundo, aqueles que são superiores aos seus próprios olhos, eles querem domínio. No reino do Pai, diz Jesus, não é assim. Aquele que quer destaque, esse precisa aprender o caminho do serviço, porque ele vai aprender a não mais querer destaque. É o serviço que blinda o nosso coração contra a arrogância, contra o orgulho. O serviço também desenvolve em nós humildade. Olha o que diz o Richard Foster no livro A Celebração da Disciplina. De todas as disciplinas espirituais, as clássicas, o serviço é a que mais conduz ao crescimento da humildade. Quando tomamos a decisão por um curso de ação escolhido de forma consciente e que promova o bem dos outros, e é principalmente um trabalho invisível, dá-se uma mudança profunda em nossos espíritos. Nada disciplina os desejos desordenados da carne como o serviço, e nada transforma os desejos da carne como o serviço realizado de forma discreta. A carne resiste ao serviço, mas protesta a plenos pulmões contra o serviço oculto. Ela quer e busca honra e reconhecimento. Encontrará meios sutis e aceitáveis do ponto de vista religioso para chamar a atenção ao serviço prestado. Se formos firmes na resistência a essa cobiça da carne, vamos crucificá-la. Toda vez que crucificamos a carne, pregamos também na cruz o nosso orgulho e a nossa arrogância. Não só o serviço, mas o serviço feito de maneira discreta, sem alarde, sem visibilidade. Quando nós tratamos de serviço, geralmente se pensa nas coisas que são mais visíveis.
A gente pode pensar, por exemplo, nas listas que nós encontramos nas Escrituras, como em 1 Coríntios, como em Romanos capítulo 12, que em geral são listas que falam de pessoas que estão em pontos de destaque. Mas a Bíblia fala de muitos tipos de serviço. E a maioria desses serviços a gente nem percebe como um serviço. Nós vamos tratar um pouco sobre esses serviços que são os mais constantes, cotidianos, rotineiros, discretos, e que na maioria das vezes nem aqueles que estão recebendo esse serviço vão entender que estão sendo servidos. Mas quando nós fazemos isso para a glória de Deus e com o propósito de crescermos espiritualmente, nós colocamos isso em prática na nossa vida de maneira constante. Bom, a gente já pensou um pouquinho a respeito de encontrar áreas da nossa vida onde precisamos nos forçar a servir para crescer. Mas há outros tipos de serviços que devem ser vividos de maneira constante. O primeiro serviço que a gente tem que pensar aí é o serviço das pequenas coisas, ou simplesmente a ideia de ser útil. Isso pode não parecer um serviço espiritual, mas é um serviço espiritual. A ideia de você ajudar em coisas pequenas, se disciplinar para ser um auxílio nas coisas do dia a dia, como alimentar o cachorro de alguém que está em viagem, como dar uma carona, oferecer uma carona, emprestar alguma coisa, sem o desejo de receber algo em troca, sem o desejo de que o outro se coloque numa posição de devedor de seus favores. A ideia de você simplesmente ajudar. Há um texto em Atos capítulo 9, verso 39, na verdade o capítulo 9, uma parte boa dele fala dessa situação, mas o verso 39 deixa isso bem claro. Diz que Pedro foi com eles e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Aqui estamos vendo a história de uma mulher chamada Dorcas, em que aramaico o seu nome seria Tabita. Os dois nomes aparecem aqui em Atos capítulo 9. E o texto nos diz que ela era alguém muito querida pelas pessoas ali daquela comunidade, porque as suas ações eram ações bondosas. Não era uma grande evangelista, não era alguém que estava à frente da igreja, era alguém que ajudava outros com seus talentos naturais. Vemos alguém aqui que é lembrada e chorada como alguém amável, que tem, diante das pessoas que a amam, frutos palpáveis do seu serviço. Diz o texto aqui que aquelas mulheres seguravam as vestes que tinham recebido de Dorcas, como uma expressão desse amor, desse serviço. Alguém que marcou a vida de outras pessoas, não com uma grande pregação do Evangelho, mas com uma demonstração de serviço amoroso, nas pequenas coisas, dentro da sua capacidade. Como é que você pode imaginar um serviço como cortar e costurar como algo espiritual? Para essas pessoas isso era muito espiritual. Isso trazia a elas consolo, isso trazia a elas conforto. Nós vemos aqui que são viúvas que mostram os seus vestidos. Gente que geralmente era deixada de lado na sociedade, principalmente se não houvessem filhos. Mas alguém se importou com elas a ponto de servi-las nas pequenas coisas. Isso é espiritual. Isso vence o nosso orgulho, isso nos faz crescer na fé, e isso abençoa pessoas. O serviço das pequenas coisas ou simplesmente a ideia de ser útil. Há um outro serviço que não é tão reconhecido, isso está lá em Tito capítulo 3, essa é uma das mostras que nós encontramos nas Escrituras, mas há vários outros textos. Em Tito capítulo 3 fala o seguinte: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Pode não parecer, mas existe um serviço tão necessário hoje em dia no meio do corpo de Cristo. O serviço da proteção da reputação alheia. Isso é servir. Proteger a reputação dos outros. Se colocar numa postura de rejeitar falas caluniosas a respeito de pessoas que não podem se defender. Não emprestar os ouvidos e não fomentar conversas desse tipo.
Aprender o caminho de não passar para frente difamações a respeito do caráter de alguma pessoa. E mais, elogiar, falar bem, principalmente nas costas. A nossa cultura é uma cultura tão hipócrita que as pessoas têm a tendência de falar bem na frente e falar mal pelas costas. O caminho cristão é o contrário. Nós precisamos aprender a falar mal na frente e a falar bem pelas costas. A confrontar o erro diante daquele que está errado. A dizer, olha, eu não concordo com isso que você está dizendo, com isso que você está pensando. Eu não acho que essa postura que você tem é uma postura acertada, mas para com a pessoa. E não para outros que não podem resolver a vida da pessoa. Mas enquanto estamos longe da pessoa, nós lhe protegemos as costas. Nós falamos bem, nós elogiamos, nós abençoamos. A boca do cristão tem que ser uma boca que jorra bênção e não maldição. Que faz outros amarem os seus irmãos e não causar divisões, não causar rupturas no meio do corpo de Cristo. Isso é servir. Proteger o outro é servir. Há um livro que fala a respeito do povo de Deus como sendo um exército. E esse livro vai nos dizer que o exército de Cristo é o único onde um soldado atira no outro soldado ferido. O discípulo de Jesus é o que levanta com a sua palavra, e não o que destrói. É o que protege, e não o que joga aquele que diz ser seu irmão, pessoa a quem ama, para que outros tripudiem a respeito dos seus sofrimentos, das suas dores e dos seus pecados. Há um prazer meio que mórbido na vida de muitos cristãos, de expor o pecado de outros cristãos, de expor as falhas de outros cristãos. Às vezes com a desculpa de, eu estou te contando, mas é para a gente orar a respeito. Como se fosse tão gostoso ter informações tristes a respeito de alguém. Sabe, nós, como cristãos, se queremos servir os nossos irmãos, precisamos aprender a usar a nossa boca do jeito certo. E proteger a reputação de alguém é uma forma de servir. Amém, queridos? Há um outro serviço que também é desprezado, isso nós vimos de relance na semana passada, no texto de João capítulo 13, que é o serviço de ser servido. Esse serviço pode parecer que não acontece, ou pode parecer que não é uma dificuldade, mas tem muita gente que tem dificuldade de ser servido. Lembra do texto de João 13? Quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, ele chega em Pedro. Lembra a postura de Pedro? Senhor, vai lavar os meus pés? De jeito nenhum vai lavar os meus pés. E a gente que tem vergonha, medo, se sente desconfortável. Eu acho que em certa medida todo mundo se sente um pouco desconfortável quando alguém quer servi-lo. Talvez pelo medo de se colocar na obrigação de retribuir. Sabe aquele negócio de uma pessoa que te dá presente todo o seu aniversário? Quando chega perto do aniversário da pessoa, você fica naquela angústia, preciso dar um presente para essa pessoa. Essa pessoa sempre me dá presente, porque há meio que uma obrigação moral de retribuição. E mesmo que inconscientemente, muitos não querem ser servidos para não se colocarem na postura de devedores. Mas receber serviço é também uma forma de servir. Porque quando nós recebemos o serviço de outro, nós estamos dando a este alguém a oportunidade de desempenhar o seu crescimento espiritual. Às vezes a pessoa quer nos dar uma oferta, às vezes a pessoa quer nos prestar um serviço, às vezes a pessoa quer nos dar um presente, e a gente fala, não, que isso? Mas nós estamos fazendo com que o outro não tenha a oportunidade de aprender a generosidade. Receber é também uma forma de servir. Receber também treina o nosso coração a aprendermos a não nos acharmos superiores, a dizer não, que isso. E às vezes essa superioridade, queridos, ela se mascara com uma falsa modéstia. Às vezes essa superioridade se coloca como simplesmente dizer não quero, como se isso fosse muito educado da nossa parte. Eu sei que existem protocolos sociais e que a gente nega pelo menos uma vez, né? Não precisa não. Eu sei que existem protocolos, mas não prive o outro de te abençoar. Não prive o outro de ser abençoado e crescer na graça do Senhor
porque você não quer receber algo que às vezes é Deus quem está te dando. Às vezes simplesmente é a extensão do coração dele ali para ser tratado. Lembra? Como eu disse no início, às vezes você se percebe alguém ganancioso, ou alguém que tem dificuldade de abrir mão. Sabe uma boa forma de servir? Vá abençoar alguém com as suas coisas. Chega em casa, dá uma olhada na melhor camisa que você tem, no melhor par de sapatos que você tem. Se você se percebe apegado a coisas, chega em casa, dá uma olhada naquilo que você mais gosta e diz: eu vou servir alguém com isso, porque eu preciso mostrar para mim mesmo que eu não sou escravo das minhas vontades, não sou escravo dos meus prazeres. Aí, se você for procurado por alguém que está aprendendo a arte da generosidade, não seja aquele que vai barrar esse processo na vida do irmão. Muitas pessoas clamam que Deus intervenha nas suas vidas, mas quando Deus envia alguém como uma resposta às suas orações, a gente diz: não, por favor, não faça isso, isso me constrange. Servir, nesse caso, é, mesmo constrangido, receber. E mais, não se sentir obrigado a fazer o mesmo. Entendendo isso? Servir recebendo, sem se colocar nessa obrigação de fazer o mesmo. Se você vai fazer o mesmo, faça como uma expressão de serviço, mas não como um pagamento de algo que você recebeu. Porque às vezes, inclusive, essa é a forma como Deus trata aquele outro que está fazendo e espera receber algo em troca. E aí você não faz, e Deus trata você, e Deus trata o outro. Amém? Ser servido é também uma forma de servir. Mais um serviço que é desprezado, Efésios capítulo 4, verso 2, e Filipenses capítulo 4, verso 5. Efésios diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, diz Filipenses, perto está o Senhor. O serviço aqui apresentado é o serviço da gentileza, é ser gentil, é aprender a ir além dos protocolos sociais, aprender a ir além daquele simplesmente: tudo bem com você? Ou aquela pergunta: como você está? Mas por pura e simples conveniência social. E às vezes a gente nem quer saber como é que está o outro mesmo. A gente pergunta, mas se o outro começa a falar, já começa a dar um desespero de ouvir. A gentileza é ir além dos protocolos sociais. É se forçar a ser gentil, principalmente com gente que a gente pensa que não merece a nossa gentileza. É muito fácil ser gentil com gente gentil. É muito fácil ser gentil com gente que a gente ama. É muito fácil aquele rapaz que está apaixonadinho ser gentil com a moça. É fácil. Difícil é ser gentil com o patrão. Difícil é ser gentil com aquele colega que você sabe que fala mal de você. Difícil é ser gentil com aquele irmão que acha que sabe todas as coisas e que não te dá nem espaço para falar direito. Gentileza é serviço. E nos ensina caráter. Nos ensina a sermos como Jesus, que agiu com amabilidade, mesmo com aqueles que o feriram, mesmo com aqueles que o trataram mal. Acho que não tem atitude de maior amabilidade a ser ilustrada na postura de Jesus, de que ele curou a orelha de um soldado que havia vindo para levá-lo a ser julgado e consequentemente ser crucificado. Alguém que estava ali na postura de um acusador. O texto nos diz que havia ali uma turba de pessoas, um grupo grande de pessoas, com tochas e espadas nas mãos, como quem vai procurar um bandido. E ali aquelas pessoas enraivecidas vão para cima de Jesus. Pedro, numa atitude talvez de tentativa de defender a honra de Jesus, saca a espada, e como ele não era um guerreiro, era um pescador, era noite, não era muito bom de mira, mirou no pescoço, mas acertou a orelha. E Jesus, numa atitude de bondade, diz: Pedro, para com isso, não precisa disso. E cura a orelha de um dos seus agressores, de um daqueles que vinha para levá-lo à cruz. Gentileza fala do caráter de Jesus.
e tratar as pessoas com amabilidade. Aprendemos o obrigado, o sim, por favor. Aprendemos a arte de elogiarmos por um serviço recebido. Quantas vezes você já saiu de um estabelecimento comercial, mas antes deu uma passadinha lá e disse: eu quero falar com o gerente. Falar: viu, eu não gostei nada do serviço aqui. Eu fui mal atendido, isso ou aquilo. Isso acontece. Agora, quantas vezes a gente, antes de sair do estabelecimento comercial, vai no mesmo gerente e diz: aquele garçom que me atendeu merece um aumento. Fui muito bem atendido. Quantas vezes a gente, ao recusar o serviço prestado por alguém, nós dizemos: olha, hoje eu não quero, mas que Deus abençoe as suas vendas. Tenha um bom dia de trabalho. Ou simplesmente fechamos a cara, viramos o rosto e dizemos: hoje não. Ou simplesmente não dizemos nada, simplesmente viramos e ignoramos a pessoa que está ali prestando serviço, prestando um trabalho. Gentileza é marca do cristão. E é uma forma de servir. E disciplina o nosso caráter. Há um outro serviço das pequenas coisas, registrado em 1 Pedro capítulo 4, versos 8 e 9, que diz: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E o verso 9 diz: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. A hospitalidade é uma demonstração de serviço. E o que é ser hospitaleiro? É ser alguém acolhedor. Acolhedor em todos os sentidos. Acolhedor na sua casa, acolhedor no seu trabalho, acolhedor na comunidade da fé. Quando você se faz responsável por fazer com que outras pessoas, às vezes novos na fé, que estão chegando, visitantes que estão chegando na comunidade, se sintam bem-vindos no meio da comunidade. Isso é ser hospitaleiro. É quando a gente abre a casa e convida outros para estarem conosco. É quando a gente abre a casa, às vezes, para uma reunião de oração, para um pequeno grupo. É quando a gente diz: olha, vamos lá, pessoal, vamos juntar um grupinho aqui, vamos orar juntos, vamos fazer algumas coisas juntos esse final de semana. Isso é hospitalidade. É mais do que simplesmente abrigar alguém para passar a noite. Às vezes isso é necessário. Mas a hospitalidade fala de colocarmos à disposição aquilo que o Senhor tem nos dado, como patrimônio. A colocarmos à disposição de outros para o bem de outros, os frutos da bondade de Deus que estão à nossa disposição e para que nós possamos administrar. A hospitalidade fala de nós sermos receptivos em todo o tempo, de sermos aqueles que conduzem outros à integração. A integração na fé, a integração na comunidade, a integração na vizinhança, a integração no ambiente de trabalho. Lembro que quando adolescente fui trabalhar numa empresa em que eu fui com mais um amigo, nós íamos formar uma dupla de técnicos num lugar onde já tinha uma dupla de técnicos. E aquela dupla de técnicos não queria que a gente estivesse ali. E nós fomos muito mal recebidos, a ponto deles em todo tempo quererem sabotar as coisas que a gente fazia para a gente ser demitido. E eles disseram mais de uma vez: a nossa função aqui é fazer da vida de vocês um inferno. A gente encontra gente assim. Talvez você já passou por pessoas que nunca falaram isso, mas que as ações dessas pessoas deixam bem claro: eu estou aqui para dificultar a sua vida. Mas o cristão é aquele que vai na contramão e que se coloca, não só falando, mas em vida, como quem diz: eu estou aqui para facilitar a sua vida. Estou aqui para que você se sinta bem-vindo, acolhido, para que você explore o máximo os seus potenciais, porque vai ter alguém aqui te dando retaguarda para que isso aconteça. Isso é hospitalidade. A hospitalidade fala mais do que abrirmos as nossas casas. Fala de nós abrirmos a nossa vida para acolhermos pessoas que precisam ser acolhidas e precisam crescer em determinado ponto, em determinada área, na qual nós já temos alguma experiência ou temos alguma forma de amenizar a dificuldade de transição daquela pessoa. A hospitalidade é mais um desses serviços que precisam ser desenvolvidos por todo cristão. Há um outro serviço em Tiago, capítulo 1, versículo 19, um texto que nem sempre a gente dá enfoque a essa parte do texto, em que Tiago diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Geralmente nós usamos esse texto e pensamos nesse texto como alguém que precisa aprender a ouvir antes de responder, não é?
alguém que aprende a não dar a sua opinião antes de colher bem os dados, alguém que aprendeu a ficar quieto. Mas aqui há um princípio que precisa ser, na nossa geração, ainda mais fortalecido, que é o princípio de ouvir. Há um serviço que é muito necessário: ouvir o outro. Tem pessoas que hoje têm vivido as durezas da depressão, da angústia, e não encontram com quem conversar, não encontram com quem desabafar, porque estão sempre encontrando com gente que já tem a resposta mesmo antes de saber a pergunta, com gente que não está pronto para ouvir, mas está só esperando o momento para falar. E o cristão é esse que aprende a ouvir, que empresta o ombro, que empresta os ouvidos, para que o outro possa desabafar, para que o outro possa expressar a sua dor, os seus pecados, as suas alegrias. Mas isso não é algo natural do ser humano. O ser humano tem a mania de competição. Então, quando alguém fala de uma desgraça, eu naturalmente vou falar que passei por uma desgraça maior. Ou simplesmente comparar a minha desgraça com a desgraça do outro. Eu tenho vivido uns dias de gripe. Não, mas eu também. Desde que esse tempo começou a ficar assim, não tem um dia que eu não preciso tomar um remedinho. Aí nisso fica aquela briga, né, de quem é mais desgraçado. Não, mas eu fui parar no hospital. Pois é, eu também. Tive que tomar 2 bolsas de soro. E estou na base do antibiótico. E começa aquela guerra de quem é que está mais pior, para não dizer outra coisa. Ou às vezes alguém vai contar uma bênção, e aí começa a guerra de quem é mais abençoado. Olha só o que está acontecendo na minha vida, tal. Não, mas Deus também está fazendo grandes coisas na minha vida, tal. E não está ninguém querendo ouvir um ao outro. Está todo mundo querendo falar. Ouvir o outro é servir. Ouvir sem emitir opiniões, sem emitir julgamentos, sem ficar procurando a hora de responder, a hora de falar. Às vezes a única coisa que a gente consegue fazer diante daquilo que ouve do outro é dizer: você vai estar nas minhas orações. Às vezes o outro não precisa de conselhos, ele só precisa desabafar. Às vezes ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, mas ele ainda não conseguiu encontrar um filho de Deus, uma filha de Deus, a quem ele possa colocar para fora aquilo que está corroendo a sua alma. Que nós sejamos prontos a ouvir, e que aprendamos a servir, dando atenção, se fazendo presente. Gálatas capítulo 6, verso 2, nos fala de levarmos os fardos pesados uns dos outros, assim nós cumprimos a lei de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 15 diz: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Isso é meio que a consequência de dar ouvidos. A ideia aqui de levar os fardos pesados é a ideia de auxiliar aquele que já não consegue carregar aquilo sozinho. O texto aqui de Gálatas capítulo 6 vai falar de 2 fardos. O texto vai dizer: cada um deve levar o seu próprio fardo. E no verso 2 fala: ajude a levar os fardos pesados uns dos outros. No original, ali há um jogo de palavras, que é um jogo atribuído ao meio militar. Quando o texto nos diz: cada um deve levar o seu próprio fardo, o texto está nos falando da mochila que os soldados levavam num momento de guerra, com a sua provisão, com as suas coisas. Então eles iam para a guerra com aquilo que era o fardo deles, a obrigação deles. Mas em algum momento aqueles soldados poderiam ser feridos, e aquilo que para eles era algo normal passaria a ser um peso excessivo. E agora o exército, como uma unidade completa, vai ajudar a carregar aquilo que em primeiro lugar era obrigação do indivíduo, mas que agora ele já não tem mais condições de carregar, porque ele está ferido. E inclusive carregar o ferido como uma bagagem a ser carregada. Quando o texto nos fala em Gálatas 6:2, para nós aprendermos a levar os fardos pesados uns dos outros, é aprender a dividir com aquele que não está conseguindo carregar o seu próprio peso, a emprestar o ombro, a dizer: olha, dizer consigo mesmo, eu sei que isso deveria ser uma obrigação dele carregar isso sozinho, mas ele não tem condições, não dá,
está ferido, está machucado, não tem nem como olhar. Mas é muito comum os cristãos primeiro tripudiarem, zombarem, pisotearem, para então saber se o outro precisa de ajuda ou não. Levar os fardos pesados uns dos outros significa: espera, deixa eu te ajudar a te colocar em pé, deixa eu te carregar um pouquinho, e lá na frente a gente reavalia essa situação. Eu vou guardar o sermão agora e eu vou atender a sua necessidade emergencial. E lá na frente a gente conversa se esse foi o melhor caminho que você podia ter tomado, se essa ação que você tomou era melhor. Mas primeiro, deixa eu te colocar de pé. Primeiro deixa eu matar a sua fome. Primeiro deixa eu limpar suas feridas, antes da gente parar para pensar como é que elas aconteceram. Levar os fardos pesados uns dos outros fala desse exercer misericórdia e bondade, e de ajudar aqueles que não conseguem fazer aquilo que nós esperamos que eles façam. E por último, queridos, como última ação desses serviços, que são serviços ocultos, são coisas que a gente não vai ganhar projeção por eles, são coisas que a gente não vai fazer isso de cima de uma plataforma, ou como um videozinho para o YouTube. São coisas que acontecem no dia a dia, e às vezes aquele que é servido nem percebe que recebeu. Coisas que a gente faz como disciplina, que a gente faz para o crescimento do outro e para o nosso próprio crescimento, mas coisas que não precisam ser anunciadas a todos. O último desses serviços que eu gostaria de falar nessa noite, que está em Efésios capítulo 5, versículo 19 e 20, nos diz o texto: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse último serviço é o serviço de compartilhar palavras de vida. O serviço de usar a nossa boca para fazer com que o outro conheça o Senhor, seja de maneira instrutiva, seja através de canções, salmos, hinos, seja com boas conversas edificantes. É fácil vermos cristãos que ficam horas falando sobre, futebol, pescaria, jogo do Palmeiras, e conversam horas por coisas que são do dia a dia, mas que não gastariam nem 10 minutos falando a respeito das coisas do Senhor, que não têm o hábito de compartilhar aquilo que estão meditando durante a semana, porque nem estão meditando durante a semana, que não têm o hábito, às vezes têm o hábito de ir um na casa do outro para tomar um chimarrão e falar do Corinthians, mas que poderiam desenvolver o hábito de chegar e ainda aí tomar o chimarrão, mas antes de falar do Corinthians, falar: o que te chamou a atenção no culto de domingo? O que você entendeu da palavra do Senhor? Como você pode aplicar esses princípios na sua vida? Como é que você tem aplicado a palavra do Senhor na sua vida? Como é que você tem vivido a sua vida de oração? Nessa área da sua vida, como é que você tem feito? Eu preciso aprender. Olha, eu tenho me percebido ultimamente uma pessoa muito nervosa, e tenho lido o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios tem me ensinado tanto a guardar a minha boca, e isso tem me feito tão bem, e usarmos a nossa boca e o nosso discurso com o propósito de compartilhar palavras de vida, de abençoar, de, enquanto proteger a reputação do outro é falarmos bem dele pelas costas, compartilhar palavras de vida é falar bem na frente, é elogiar. Às vezes a pessoa está precisando tanto, você já deve ter recebido um elogio num dia em que você estava mal, em que você foi para casa e disse: Senhor, muito obrigado por esse cuidado. Alguém vem e faz uma atitude de bondade com você, e você é reerguido pelo Senhor por uma palavra, por um gesto. O serviço cristão de compartilhar a palavra de vida e de compartilhar vida é exatamente isso. É aprendermos a olhar para o outro com mais empatia, e aprendermos a vasculhar a vida do outro para encontrarmos uma boa coisa a dizer, a ressaltarmos um aspecto, uma habilidade. Olha, eu aprendo muito com você nisso, nisso e nisso. Isso encoraja,
Isso ajuda a usarmos a palavra de Deus como o Senhor nos ensina a usar, em comunidade. E por comunidade não estou falando só dentro das quatro paredes de um templo. É um com o outro. É falando entre vós, diz o texto. Falando entre vós. Não só num momento que é formal, mas falando no dia a dia. Compartilhando. Se lembrando de um texto, se lembrando de um versículo diante de uma situação, se lembrando de uma canção diante de uma situação, usando a boca para a glória de Deus. Amém, queridos? Aprender a falar aquilo que é útil, aquilo que edifica, aquilo que encoraja. Que o Senhor nos ajude a entendermos que servir a Deus é muito mais do que ser um pastor, um missionário, um profeta. É muito mais do que aquilo que é visível. Servir a Deus é uma atitude do dia a dia. Servir a Deus é tratar os outros em amor. No Antigo Testamento, o padrão era ame o seu próximo como a si mesmo. No Novo Testamento, Jesus diz, olha, vocês não entenderam muito bem o que significava isso. Então deixa eu fazer um upgrade nesse versículo. Ame ao próximo como eu vos amei. Então nós olhamos para o exemplo de Jesus e vemos como Jesus obedeceu ao Pai, servindo a cada um de nós. E aprendemos a não só fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós, mas fazer ao outro aquilo que Cristo fez por nós. Amém?